Boa noite. Boa noite, Eliana. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Farol da nossa mãezonas. alimentação. Oi? Mãezonas, eu adoro também o termo. Não é Zonas, nós mãezinhas. temos... Não, Mãezinhas não mãezinha, dá. Não, mãezinha não gente. dá, mãezinha é uma coisa... Nós Ai, não chega a vivemos até... doer. Não, nós não vivemos até É, aqui, tivemos um filho para ser chamada de mãezinha, pelo amor de é. Deus, né? Eu É uma coisa super muito concordo, é. deprimente, que denigre a nossa, né, É, dignidade de mãe, porque... exatamente. Eu acho que Então, faz eu todo estou muito sentido. feliz de você estar aqui novamente, tá? Ai, é um grande prazer. Vamos aí hoje esclarecer alguns pontos. Ótimo. Como o meu público já está acostumado, né, a me ouvir falar, eu hoje vou deixar eles te ouvirem um pouco, né? Claro. Então você começa, se apresente aí para eles, comece, me faça as perguntas que você achar pertinente. Eu também estou aqui Ótimo. cheio de perguntas para você. E vamos aí fazer Ótimo. uma live bem bacana. Tem mamãe aí reclamando que achou o sono uma moleza. O problema dela está sendo a introdução Olha. alimentar. Eu estava ouvindo, eu achei muito pertinente falar sobre esse assunto, que depende muito, né, da questão que eu vou falar daqui a pouquinho, mas me apresentando, então meu nome é Cíntia Fiore, eu sou nutricionista infantil e trabalho nesse momento tão importante, né, da introdução alimentar, que vai dos 6 até os 2 anos, é uma janela de oportunidades muito incrível, que a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte lá na frente. A gente consegue, nesse momento da alimentação, formar o paladar dessa criança, a gente consegue, inclusive, né, todo o processo de doenças, né, inativar genes, inclusive, de, por exemplo, limitando o excesso, a questão do açúcar até os 2 anos, o excesso de sal, a gente sabe dos benefícios. Então, é isso aí, trabalho com os bebês, é um grande prazer, junto com a Eliana também, a gente tem uma parceria muito incrível, que justamente essa questão de sono e alimentação, que andam de mãos dadas nesse processo tão incrível. Às vezes a alimentação não está indo bem, a gente ajusta a rotina, o bebê passa a comer. E ao contrário também, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Uhum. Cíntia, no seu trabalho, você percebe crianças com dificuldade de comer por conta de falta de sono, de soneca? Você constata Uhum. que a falta de sono às vezes interfere na alimentação do bebê e que a rotina Eu, é importante? eu constato isso diariamente, diariamente. Como que eu vejo isso de uma forma muito clara para mim? Por exemplo, um bebê chegou para fazer, por exemplo, o lanchinho da manhã. Vamos supor que esse bebê tem 6 meses, uma janela de sono lá entre 2 horas e meia, mais ou menos. Acorda às 7, vai fazer essa primeira soneca às 9h30. Um exemplo, né? Aí a mãe relata para mim, por exemplo, eu coloco ele para fazer o lanchinho da manhã às 9, 9h15, e ele não quer. E aí vem toda a questão da gente fazer os ajustes, porque o primeiro ponto, estar fazendo lanches ou a refeição da soneca. Tá me ouvindo bem? Estou. Tá. Fazendo as refeições muito próximas das sonecas. Outro ponto que eu vejo demais, a mãe não ajustando a rotina, o aumento das janelas de sono de acordo com o avançar da idade. Permanece com uma janela muito curta, sendo que o bebê está com duas Aí horas e não meia. cabe alimentação. Exatamente. Por exemplo, um bebê de 10 meses com uma janela de sono para ela ainda de 2 horas. E querendo fazer com que o bebê durma, o bebê se irrita porque está resistente para fazer aquela soneca, que para ele já não é mais de 2 horas, é de 3 para fora, né? Isso eu vejo demais. E o sono noturno. Quando a criança é uma criança que acorda a noite inteira, desperta de 2 em 2 horas, às vezes menos, ou de 3 em 3 horas, a criança tem muitos despertares por alguma associação e durante o dia está extremamente irritada, não é uma criança que está em paz com a refeição, porque é uma criança que quer sair da cadeira e a mãe não entende o que está acontecendo. Tá.
Então agora eu vou falar do meu lado de sono, né? Claro, isso Esses aí. últimos dias eu ajustei umas 3, 4 crianças, 3, 4 bebês na fase de 7, 8 meses que não dormiam bem à noite, que as mães não conseguiam implantar o curso de sono, né? Reclamavam que tinham feito tudo, mas que a criança continuava acordando. E aí a gente observa, a gente que tem a experiência, tem a prática, né? Observa que os despertares à noite por fome são diferentes dos despertares da noite por associação negativa de sono, né? Então, a gente vai rever ali que foi o mais extremo. A criança comia muito pouco. Ele era um bebê grande para a idade dele, um bebê grande, e ela punha aquela quantidade de comida e pronto, acabou, porque ela achava que ele comia muito e não podia dar mais. E essa criança começou a acordar à noite, a gente fazendo a consultoria, eu falei, tem algo de errado, pedimos para ela fotografar os pratos de comida e mandar para nós. E aí aumentamos a quantidade de comida, aumentamos, era até bem equilibrada, a alimentação dele só era pouca. Sim. Se comia uma banana, ele queria mais, ela não dava, porque ela tinha medo que 2 bananas iam fazer mal. E ele era um meninão mesmo, sabe? É impressionante. A Eu lembrei da Laura. constituição. A Laura comia demais, né? A Laura comia mais do que eu num dia. E a gente lutou com ela para ela aumentar a quantidade, ela aumentou a quantidade, pronto, acabou, resolveu o sono. Né? Então, meninas, vocês precisam entender que sono e alimentação realmente andam de mãos dadas. E que conhecer a rotina de um bebê em cada idade é fundamental. Nossa, total. Né? É como ela disse, um bebê que acorda às 7, após os 6, 7 meses, né? Após 7 meses, com 6 meses ainda pode ser aí uma janela de sono de 6 horas, de 2 horas, 2 horas e 40. Mas aos 7 meses vai ser de 3 horas. Então, sendo de 3 horas, ele vai acordar por volta de 7 horas, ou seja lá a hora que for, porque o ritmo permanece o mesmo, a janela Exato. é sempre... Não importa se ele acordou às 5, às 6, ou às 7, ou às 8, a janela vai ser sempre de 3 horas, a janela de soneca, né? Isso. E essa alimentação tem que estar equilibrada, casada, entrelaçada com esta soneca. Então, um bebê que acordou 7 horas da manhã e mamou, 2 horas e meia depois, seria a hora dele mamar novamente? Não, é a hora dele comer a frutinha. Né? Então ele puxa um pouquinho para trás, dá a frutinha e coloca este bebê para dormir 3 horas depois que ele acordou. Exatamente, né? Exatamente. Isso aí. E a gente percebe, né, Cíntia, que essa estrutura, essa rotina estruturada cria uma tranquilidade no dia a dia do bebê. Exatamente. Né? Cria uma tranquilidade mesmo, esse ritmo circadiano, né? Porque a gente sabe que as alimentações durante o dia, até a hora do meio-dia, isso tudo está interligado com os hormônios, com produção de hormônio, com uma série de coisas. Exatamente. Né? Então, é muito importante que vocês, no curso da Cíntia, um segredo aqui para vocês tenham um curso meu de rotina. Vai ser lançado nessa sua promoção de agora também? Sim, vai ser também. As inscrições abriram hoje. Até vi o que alguém está perguntando ali, que da tua equipe comentou do curso. Começou hoje, a gente abriu as inscrições hoje pela manhã e vai ser lançada a promoção agora, né? De agora. Até a meia-noite de hoje, quem fizer a inscrição até a meia-noite de hoje está concorrendo. Então, um sorteio do curso e de um pingente lácteo de leite materno para fazer, enfim. Muito bacana, muito legal. Eliana, vou te dizer assim, ó, uma das coisas que perguntam demais quando a Eliana normalmente tá, né? Você fala dentro lá do curso, enfim, sobre a questão da rotina. Normalmente as mães chegam e comentam lá, porque a gente tem o suporte dentro do curso, assim como o seu, né? O suporte todo dentro do curso. A mãe tá vendo um vídeo, teve uma dúvida, ela pergunta abaixo.
E o quanto a gente, o quanto tá claro aqueles teus vídeos. E outra coisa muito importante, às vezes a mãe está tentando fazer a rotina de alimentação. E outra coisa que elas relatam às vezes, quando elas ainda não viram os vídeos de rotina. Como que eu faço se o meu bebê está sempre dormindo na hora do almoço? É o contrário o pensamento, né? Me fala um pouquinho sobre isso. É o contrário, né? É a rotina. Exatamente. Então, se você tem uma rotina estruturada, se seu filho tem uma janela de sono de 3 horas, se na hora do mamar ele comeu a frutinha, depois ele dormiu, se você está com os tempos de sono corretos, ele vai almoçar na hora correta. Se você seguir a rotina, entre 11 e 11h30, este bebê vai estar almoçando. A não ser aqueles bebês que começam a fazer a transição para uma soneca apenas, né? Esses bebês Sim. vão almoçar. Em geral, no início dessa janela mais longa, cai bem mesmo na hora do almoço. Deixa dormir na hora que acordar. Deixa dormir na hora que acordar, almoça. Isso vai durar por volta de 1 mês e meio, 2 meses. Depois a janela já fica mais extensa, ele vai almoçar e vai dormir depois do almoço. Então, isso tudo está na rotina do seu curso, na rotina que nós fizemos. Exatamente, está tudo lá. Não queiram nascer sabendo. É, que nem a Juliane comentou ali, ó, muito difícil fazer casar os horários de sono e alimentação, Jesus. Não é difícil, não é difícil. Mas casa justo com que tu disse, vendo que isso é assim. Por isso que a gente ensina, a Eliana ensina detalhadamente tudo. Não tem, a gente dá os intervalos certinhos, hora de dormir, hora de comer, encaixou, acabou, é uma paz, é um sossego. É uma paz. A frutinha e põe para dormir. Bebê que dorme logo depois que almoça, ele vai, porque ele já é maior, ele vai comer o lanchinho dele quando ele acordar, por volta de 3 horas da tarde, porque também ele já tem uma janela mais longa. Se vocês assistirem o curso de sono e o curso de alimentação da Cíntia com a rotina, e no meio não tem a rotina, e vocês raciocinarem um pouco, vocês vão ver, gente, que é uma engrenagem. Exatamente. Não pode. É um reloginho, aquilo vai assim, ó. Não tem por que vocês sofrerem e ficar sem saber, mas que hora? Será que está com fome agora? Será que não está? Será que agora é sono? Não tem porquê. Não tem porquê. Tá? Exatamente. É porque eu vi aqui, eu não enxerguei direito o que estava escrito aqui. Aí. A Clau comentou, não é difícil não, já comprei os cursos de vocês duas. E aqui em casa funciona tudo, come super bem. É exatamente isso. Gente, sabe por que não é difícil? É porque é o natural. O que não é natural é que é difícil. Então, Exato. Se você resolve mudar a rotina do seu filho de acordo com a sua vontade, você vai ficar louco. Exatamente. Você vai ter um bebê chorão, você vai ter um bebê irritado. Quando ele está com fome, você está querendo pôr para dormir. Quando ele está querendo dormir, você está querendo dar comida. Exatamente. Vira um tendel, vira um Exatamente. Cuidem muito com a questão assim, ó, o bebê já está consolidando a introdução alimentar, já está com a alimentação consolidada. Cuidem muito que vocês ouvem, que eu vejo isso, é uma das coisas que as mães mais sofrem. Deixa mamar a noite inteira, deixa mamar o dia inteiro, deixa dormir o tempo que quiser até acordar sozinho. Ontem mesmo, a gente lá dentro do próprio curso e das mães de consultoria também, eu ajusto diariamente isso, os horários também de soneca e da alimentação. A questão assim, no momento em que a gente tem uma criança que faz sonecas muito longas durante o dia, 3 horas e meia a mãe estava deixando fazer. Não dá, vai comprometer o sono noturno, vai comprometer o horário de alimentação, não vai ter reserva calórica para a noite, porque não comeu durante o dia. Tem que estar com essa engrenagem, que nem a Eliana disse, muito bem estruturada. Quando vocês tiverem isso, gente, acabou.
Esse sono atrapalhado aí, essa falta de rotina durante o dia, vai acontecer duas coisas. Ou não vai comer, ou não vai dormir, ou não vai Exato, nem comer e nem dormir. Porque exato. quando você gasta todo o seu sono durante o dia, Uhum, vai faltar uhum. sempre de noite. Acordou de noite, você vai achar que é fome, vai dar leite, vai dar peito, vai fazer, vai acontecer, e aí vai virando. Só pode viver uma vida desregrada com uma criança quem também tiver uma vida desregrada. Aquela Exato. pessoa que dorme até 2 horas da tarde, Uhum, que levanta e toma um copo de leite, a gente sabe que tem disso. uhum, Toma um copo uhum, de leite, depois às 5 horas ela vai almoçar, então ela uhum. deixou o bebê a noite toda no peito, aí É, esse bebê também está com fome, aí ele dorme junto com ela na cama até duas é. horas. Eu pergunto para vocês, isso é uma minoria que leva esse tipo de vida desregrado assim. Ninguém tem um adulto responsável pela sua própria vida, pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu casamento, pelo seu trabalho. Ninguém tem condição de viver assim. Exatamente. Não Nossa. se tem. Isso é vida de adolescente hippie, vamos dizer assim, né? Hum, Vida de adolescente sem família. sim. Ainda por cima, se tiver uma mãe, É, tiver uma família, também não vai levar esse tipo de vida. Assim, tiver uma exatamente. vida estruturada. Uhum. Então, a gente vê muito mães também sem ritmo. Aqui nós não estamos criticando mãe, nós estamos falando dos modelos que funcionam e do que não funciona, viu, gente? Uhum. Não é Exato. criticar, é dizer para vocês. Não adianta uma mãe que não tem rotina chegar em mim e falar assim, mas meu filho não tem rotina. Ele não pode ter rotina. Quem põe rotina no filho somos nós. A gente Exatamente. observa a rotina natural dele, a rotina biológica, mas somos nós quem temos que cumprir esta rotina. O bebê não tem esta autonomia para cumprir esta rotina sozinho, né? Nem a Perfeito, de sono exatamente. e nem a de alimentação, nenhuma dessas Uhum. coisas. Então, quem é o responsável por se fazer cumprir uma rotina satisfatória, agradável, confortável, saudável para este bebê, somos nós as mães. Uhum, exatamente. A questão do volume de alimentação, uma das coisas que eu trabalho muito também com ela, assim, quanto que o bebê precisa comer, quanto que precisa comer. A gente vai lidar, a gente vai descobrir esses sinais de saciedade desse bebê no momento em que ele nos mostrar, por exemplo, começa a virar o rostinho para o lado, não fecha a boca, tira com a mãozinha, que é justamente essa divisão de responsabilidades, né? Que isso é com a mãe, o que oferecer, quando que aí entra a rotina e o local sem distração, no ambiente familiar, é com a gente. Essas três responsabilidades são nossas, puramente nossas. A do bebê é o quanto comer do que for oferecido, se é uma ou duas bananas, às vezes tem bebês que comem muito mais, tem bebês que comem 1/3 de uma banana, dependendo da idade. E o quanto e o que comer do que for oferecido é com o bebê. O resto, rotina, é com a gente precisa ter essa responsabilidade. E essa divisão de responsabilidades, Eliana, é muito bem caracterizada, inclusive pela Ellen Satter, uma nutricionista americana maravilhosa. Ela fala muito bem sobre essa divisão de responsabilidades do adulto e da criança, que aí entra a rotina como nossa. Exatamente, não tem como você achar que a criança tem que comer na hora que ele quer, dormir na hora que Exato. ele quer. Você está Uhum. criando uma pessoa completamente desorganizada, tanto Sim, biologicamente, como emocionalmente, como sim. psicologicamente, né? Você está Uhum. criando uma criança desorganizada. E nessa Exatamente. desorganização vai levar para a vida toda. Né? Vai levar para a Exatamente. escola, vai levar depois para o trabalho, vai levar para a vida adulta. É uma desorganização que não tem fim, ela começa agora. Né? Uhum. Então, é muito importante que a gente realmente se responsabilize por isso. E é aquilo que eu disse, gente, não tem nada de difícil, é o natural. É o natural, uma criança come e dorme. Em cada idade ele tem a sua. O comer, Cíntia, você é nutricionista, você trabalhou com adultos. De quanto em quanto tempo um adulto que estaria fazendo dieta deveria se alimentar durante o dia numa dieta tradicional? Porque hoje tem Uhum. aí as mil Sim. variantes, né? As mil, tem jejum, tem isso, não vamos Uhum. entrar nisso. Uma Sim, sim, dieta sim.
conservadora, uma dieta clássica, de Uhum. quanto em quanto tempo uma pessoa precisa comer? Entre 2 a 3 horas é a média que a gente fala. Entre É duas a a três mesma horas para a coisa. gente ter, exatamente, para a gente ter uma questão de metabolismo bacana, em que o organismo entenda, aí a gente vai ter um equilíbrio muito maior entre os tipos de nutrientes, macro e micro, e com o bebê exatamente a mesma coisa que a gente vai ensinando essa criança, né? Exatamente a mesma coisa. Uma outra coisa que acontece muito, que eu queria que você falasse para nós, é a respeito deste equilíbrio da alimentação, do que colocar no Uhum. prato do bebê. Às vezes a gente vê as mães perdidas nessa questão, às vezes coloca muito carboidrato, pouca Sim, proteína, né? isso. Muita leguminosa, pouco carboidrato, enfim. Uhum. A gente ainda faz essa confusão, né? Tem Sim, bebê, eu, sim. por exemplo, às vezes eu chego numa casa, eu observo aquele bebê, eu até vejo que ele senta com vontade de comer, mas depois ele Aham. não come bem, porque ele não consegue aquela textura seca. Tem bebês Sim, que dão melhor, com uma textura mais pastosa. Não é sim. bater, nem amassar, nem nada disso, gente. É colocar um caldinho de feijão naquele Isso, arroz que está seco, isso. Uhum. fazer aquela Um carninha bifinho moída, com molho. né? Com Exato, molho, um franguinho com molho, e aí eles comem muito melhor, né? exato. Então, essa percepção, como você faz para passar essa percepção para a mãe e Uhum, como fazer a mãe entender que esses alimentos precisam mudar e com que frequência uhum, eles precisam mudar, porque uhum. às vezes só dá frango a semana inteira ou Sim, só dá sim. carne vermelha a semana inteira. Uhum. Ótimo, isso é muito bacana. No momento em que a gente tem uma das questões que eu trabalho muito, né, dentro do curso, só para vocês entenderem, tem todo um, por exemplo, tem um vídeo que eu falo também de textura, temperatura, que também é importante, e também o tempo, que aí entra aqui os 3 T's que eu falo, que aqui o tempo é o tempo mesmo, né, de rotina. A gente vai avaliar, a rotina está errada, a gente ajusta. Uma das questões que eu falo ali é da textura realmente. Por exemplo, tem bebês em que a gente oferece, por exemplo, um peito de frango. É muito comum a mãe ir lá fazer um peito de frango, porque é uma carninha sem gordura. Só que para a textura da boquinha do bebê, principalmente o bebê que está aprendendo a mastigar, às vezes eles ficam com aquele alimento para lá e para cá, para lá e para cá, e cospem o alimento. Assim como a carne moída muito seca. Eles ficam com aquela bolinha de carne na boca para lá e para cá, para lá e para cá, e cospem. Pela textura nesse momento, que não é um sólido fundível, que ele consegue ajustar. O que a gente faz? A gente ajusta, por exemplo, uma carne de panela com molho, um bifinho passado normal com um pouquinho de molho sempre. Eu, inclusive, tenho uns vídeos na cozinha que eu mostro a passar um bifinho, colocar o bifinho pronto, e do lado uma cumbuquinha com o caldinho do bife mesmo, porque a gente vai oferecendo, desfiando aquele bifinho e vai molhando o bifinho naquele caldinho numa cumbuquinha. E vai oferecendo, porque ajuda nesse aprendizado do bebê que está fazendo esse movimento da língua, que está entendendo e aprendendo. E a questão de, assim como um arroz, assim como um macarrão, a gente ajuda o bebê nesse processo. Por exemplo, fazer uma batata, a gente pode fazer uma batata assada, assim como uma batata rústica no forno. Ela vai estar crocante por fora, mas macia por dentro. A gente rega, corta ela em formatos de palito, coloca no forno, mas rega com um fio de azeite de oliva, por exemplo, e salpica alecrim. Ela vai estar macia, ela vai estar ao mesmo tempo crocante, mas vai ter aquela palatabilidade melhor para o bebê conseguir fazer o movimento de mastigação. A questão, então, é importantíssimo, textura e temperatura também é muito importante. Tem bebês que às vezes colocam um alimento morno da boca e tira rápido. Às vezes é uma hipersensibilidade oral e tá tudo certo nisso. É tudo muito novo, a questão de temperatura. Por exemplo, às vezes fórmula tem pessoas que oferecem normalmente temperatura ambiente. O leite materno também é temperatura do corpo, temperatura ambiente. Então, às vezes, aquele alimento chega um pouquinho mais morno, o bebê já se assusta. Às vezes, a gente deixa a temperatura ambiente e a criança já sente mais confortável sensorialmente. A questão de frequência de alimentos, desde o início, desde os 6 meses, tem todo um cardápio montado para as alunas,
bem diversificado. Como que a gente vai montar um pratinho? E é proposital esse diversificado que eu coloco. Eu coloco um cardápio para 3 meses. Depois elas fazem o rodízio e voltam para o primeiro mês, vão para o segundo mês e vão para o terceiro mês, propositalmente para a gente ter esse cardápio bem ampliado. Por exemplo, a gente pode escolher um grupo dos alimentos dos carboidratos, que aqui entram cereais, tubérculos, raízes, vamos dar um exemplo. Arroz, batata, mandioca, que é o aipim, cuscuz pode entrar aqui também, por exemplo, os carboidratos. Um alimento rico em proteína, entram as carnes ou ovos, aqui também. Um alimento, por exemplo, aqui das leguminosas, que aí entra, vamos pensar nos grãos, né? No sentido de, pode ser ervilha, grão de bico, feijão, lentilha. Leitilho. Ótimo. Aí pode ser num copinho. O bebê, se não tem a pinça ainda, a gente dá uma amassada e deixa com o caldinho e oferece, não precisa tirar o grão, né? E deixa, pode ser num copinho ou misturadinho no arroz, ou misturadinho no macarrão, enfim. Um quarto grupo, a gente entra aqui com os legumes e verduras, né? A gente pensa num verde escuro. Aqui entraria, por exemplo, cenoura, berinjela, beterraba, alimentos mais coloridos. E aqui entrariam os verdes. Pode ser folhas, aqui pode ser também um brócolis, por exemplo, para contemplar esses grupos alimentares. É muito comum aqui, então, a gente ter, às vezes, num pratinho, batata, arroz, mandioca e muito comum também, eu vou iniciar o primeiro mês só com legumes. Não precisa nada disso. Desde os 6 meses, a gente começa a oferecer todos os tipos de grupos alimentares. O que eu oriento? A gente iniciar primeiro com as frutas, porque é mais fácil para a mãe, a gente consegue o bebê também ir num ritmo que a gente tem que pensar muito nessa mãe que está ali com milhões de coisas também. E iniciar com 3 grupos alimentares nesse início. Nesse início eu digo os primeiros dias, 2, 3 dias. Por exemplo, um brócolis, um bifinho e uma batata. A gente tem aqui o brócolis, um verde escuro, temos a proteína do bifinho e a batata, o carboidrato, por exemplo. A gente tem 3. Depois a gente vai aumentando para 5 grupos alimentares e vai iniciando a apresentação desses alimentos. Então, esse equilíbrio dos nutrientes, ele ajuda muito justamente na composição dos tipos de macronutrientes, que é a proteína, gordura e os carboidratos, são os 3. E os outros, os legumes, mais que também têm carboidratos, mas eles têm os micronutrientes, vitaminas e minerais. Entende? Então, a gente contempla 5 grandes macro e micronutrientes para contemplar um pratinho ideal. Então, a gente chega, vamos dizer assim, na recomendação de ingestão de nutrientes de forma bem mais perfeita quando a gente tem um equilíbrio. E justamente, parece um bicho de 7 cabeças. Como é que eu vou formar esse prato ideal? Mas é justamente isso que a gente estava falando. Quando a gente sabe, tu aponta assim, tá pronto. E como é lindo, né, gente? E como é lindo, como é maravilhoso esse eu sou encantada também. Como é lindo e como é fácil, é o que a gente faz no dia a dia. Eu, por exemplo, na minha casa tenho sempre arroz ou macarrão, né? Quando é macarrão, a gente não... italiano não come macarrão com nada, né? Mas a gente tem o arroz, o feijão, a carne, o legume refogado e a verdura. Isso. Sempre nós temos esses 5. Os legumes variam, né? Vão variando. E as verduras, as saladas, essas coisas. E é isso. Então eu falo, gente, não tem que sofrer. Depois que o bebê se adaptou, até a própria comidinha da sua casa, você pode dar para ele. Sem dúvida. Exato. Você regule o sal, acabou o problema. Não tem sofrimento, gente. Exatamente. Porque isso é o normal de uma casa. Arroz, feijão, falando arroz, feijão, mas podem ser substituídos pelas outras coisas, tá? O arroz pela batata, não é isso? Exato. Então, o arroz, o feijão e os outros que substituem. O arroz, o feijão, a carne, né? A proteína, que pode ser o ovo, o peixe, o frango, né? Carne de porco. Então, gente, não tem erro, é a coisa mais linda. Agora eu vou pedir licença um pouquinho, porque eu estou vendo aqui um nome que eu acho, a foto é pequenininha, eu não enxergo direito. Mas aqui está, Bárbara Andrade de Matos. Eu acho que a Bárbara,
é uma mãe que eu fiz uma consultoria lá em São Luís. Ela está me dizendo que o filho dela já está com 6 anos. Meu filho vai Meu Deus! fazer 6 anos e permanece na mesma rotina de sono e alimentação. Inclusive, ele janta às 17 e dorme às 19h30. Que maravilha. Olha como esse organismo se É, adaptou, né? Como ele se adaptou. exatamente. E eu me lembro Uhum. super bem quando eu fiz. Até se for a Bárbara, depois manda um ok para mim, Bárbara, se é você, se eu não estou trocando as Bárbaras. Mas eu lembro bem do seu nome, Andrade Matos, não é possível que seja outro. Se não me engano, o bebê chama Arthur, se não me engano. Nossa, que memória, E Jesus! Arthur, eu não esqueço. Eu lembro dos detalhes da consultoria dele. Eu lembro dos detalhes. Que máximo, né? Cadê a Bárbara? A Então, Liliane vocês falou. vejam o que é instalar uma É. rotina. A criança está com seis Uhum. anos e permanece na rotina que ele era bebê. Ele tinha 8 meses quando eu fiz a consultoria dele. Ela já tem, inclusive, se for a Bárbara mesmo, eu tenho quase certeza que ela já tem mais um filho. Então, é isso, E é gente. incrível, assim, Eliana, uma das coisas, para quem não sabe aqui, né, e que te acompanha, a gente fez a reeducação do sono do Alonso, ele tinha 1 aninho. Foi incrível, assim, e até hoje quando a gente vai para Nova Palma, em Santa Maria, lá no interior, chega 8 horas da noite, às vezes a gente está na cozinha, né, italiano e alemão, que é a mistura nossa lá, a gente fica, e às vezes a gente olha todo mundo na cozinha sentado, beliscando, comendo alguma coisa, o Alonso vai e diz, mamãe, tô indo dormir. A mãe diz assim, ele não existe, a Eliana hipnotizou ele. Ela hipnotizou, não é possível. Como é que uma criança pede para ir para a cama? Eliana, ele pede gente para ir para a cama. E eu tô sempre de olho, porque a gente acostumou com essa rotina que é uma paz, é uma maravilha para gente que trabalha, que é dona de casa, que Você consegue se trabalha programar, você consegue se enlouquecidamente. organizar, você Exato. É consegue uma saber o que você paz. vai fazer da sua vida, né? É, exatamente. E a questão da alimentação, né? A gente sempre fiz desde tudo direitinho, a rotina também da Nossa, é a coisa alimentação. mais linda. Longe para É, comer, é a coisa. Eu fico olhando os vídeos, aquela boquinha assim, mastigando, e ele olha. Come. Ele e a é, Laura é, são um encanto para comer. é o que eu digo para as mães, que esse momento da introdução da alimentação é bem isso que tu disseste. Ele pega o alimento, por exemplo, e olha muito a fundo, assim. Por exemplo, hoje a gente fez um arroz que Ele eu nunca analisa tinha muito, eu feito. vejo nos vídeos, ele olha É assim. tudo muito profundo, assim. É. E tinha um arroz e tinha tinha algumas sementinhas diferentes que eu não conhecia aquele arroz. Foi até o Daniel que comprou. E a gente fez aqui, ele disse assim, que arroz é esse aqui? Ele olhou assim, ele disse, que arroz é esse aqui? Eu disse, esse é com uns grãos a mais. Ele disse, deixa eu provar primeiro esse grãozinho assim, para ver como é que ele é. Ele provou e disse, se bem que é bom. Ele presta muita atenção em detalhes assim que fica, como eu digo para as mães, a alimentação, a gente tem um reflexo lá na frente. Hoje o Alonso está com 4 anos e 3 meses. A gente vê a alimentação um reflexo de uma redução muito grande na seletividade alimentar, que é uma característica normal e esperada lá dos 2 anos. Só que a gente é esperado, só que não é que é esperado e que é normal que a gente vai ficar de braços cruzados esperando acontecer e passar, é óbvio que não. A gente precisa trabalhar agora, em todos os momentos. Tanto que no curso Mamães e Bebês Satisfeitos, eu começo a trabalhar antes desse processo. Tem um vídeo até lá, aos 18 meses do bebê. Não sei se tu lembra, Eliana, numa live que a gente fez, que a gente estava falando sobre seletividade e tal, e eu disse, Eliana, 18 meses é um ponto incrível, assim, que começam a aparecer os sintomas, os sinais de seletividade alimentar. E aí começou uma mãe aqui na live mesmo, meu bebê tá com 18, parou de comer, meu bebê tá com 18, começou a ficar seletivo. Começa aqui. E a gente precisa trabalhar o lúdico, mostrar, deixar descascar, sentar no chão, brincar, contar sementes, pedir se tem caroço, se tem... Enfim, inventar o que tiver que inventar para ser algo leve e ter aquela criança responsiva naquele momento, querer estar presente. E não aquela criança querendo sair da cadeira, chorar, que é o que eu ouço muito. Muitas vezes, quando a mãe inicia sozinha e fica. Hoje eu abri a caixinha de perguntas
E uma das coisas que eu recebi demais, eu só não consegui parar porque a gente está recebendo as mães que estão entrando no curso hoje, né? Então a gente está a milhão dentro da plataforma, dando boas-vindas, enfim, e já respondendo elas. E uma das coisas que eu recebi muito hoje é assim, meu bebê está com 7, 8 meses e não come nada, eu não sei mais o que fazer, ele só está no leite, tanto que eu parei de dar, eu já tentei de tudo. E a gente sabe que não tentou de tudo, porque a gente sabe quanta A gente coisa tá em sabe. jogo Assim como eu aí. sei quando a mãe fala assim para mim, ai, não sei mais o que fazer para meu filho, já tentei de tudo. Eu digo, não, você Não, não tentou o que é preciso tentar. Você tentou de tudo que não resolve. O que resolve, você não tentou. Porque se você exatamente, tivesse tentado, você tinha resolvido. exatamente. A gente É, sabe, né, que aquilo... gente, são anos de janela, nós sabemos é. as reações praticamente de... Hoje eu consegui identificar por telefone, por mensagem, numa situação de um bebê na hora de dormir. Eu falei, mexe nisso, faz isso. Uhum, É porque uhum, anos de janela, a gente sim. consegue entender o bebê de longe. E assim é na Uhum, alimentação é. também. É Então, eu ontem vou pedir mesmo. uma coisa para vocês. Quando curso, mesmo que vocês achem que aquilo não faz sentido, façam, porque É, nós sabemos que nós estamos falando, é. façam. Eu estou parecendo aquelas mães velhas, né, que fala para o filho assim, para não falar que fulano não é boa companhia, pode acreditar, porque olho de mãe não palha. Então, eu estou igualzinho. É. E é justamente, é uma das questões, sono e alimentação é um investimento assim que tu não te Aqui, ó, incomoda depois. A Juliane tá dizendo assim, muito difícil fazer casar os horários de sono e alimentação. Não é possível que na sua vida você não saiba que se o seu namorado vai chegar às 8, que horas você tem que lavar o seu cabelo para dar tempo de você fazer a chapinha lá, a A escova, escova, a secar. chapinha, se maquiar. Você sabe que horas você tem, quando você namorava, agora você está com filho, deve estar casada, né? Mas quando você namorava, você não sabia que horas você tinha que entrar no banho, tomar banho, para dar tempo de você se arrumar para as 8 horas, o namorado chegar na porta e você está pronta? Então, não dê desculpa que é difícil casar horário de sono e alimentação, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma Exatamente. É. coisa. É só você ter. Se você tem os neurônios em dia, vamos dizer assim, né? Uhum. Não tem por que ser difícil. É. Ele falou às 7, você sabe que 9h30 ele vai estar com fome. Ele acordou às 7, você sabe que o intervalo de sono, a janela entre sono de um bebê de 7, 8, 10 meses é de 3 horas. Você sabe que às 10 ele vai Uhum. dormir. Então, que sentido faz você É. deixar para ter o lanche dele às 10 horas da manhã? Em cima Exatamente. da hora Nossa, dele isso dormir. acontece muito, Que exato. sentido faz você entrar no chuveiro quando o seu namorado chega no portão para Uhum. sair? Ótimo, É a exatamente. mesma coisa. É Uhum. planejamento. Vocês Planejamento. precisam planejar o dia de vocês. É Uhum. planejamento. Entra lá no Uhum. meu curso, quem tem o curso de sono, entra lá no curso de rotina da Cíntia, quem tem o curso da Cíntia, imprime aquela rotina da Uhum. Tiliane e pega na geladeira. É, E você exatamente. vai se planejar. Com uma semana você não vai precisar de mais nada. Você já vai no Uhum. automático, é igual dirigir. É, Igual exatamente, já dirigir. sabe direitinho, aí tu já sabe, bebê, olha aqui, ó, tá resistindo para fazer o sono, para aí, só um pouquinho, a janela de sono dele já não é mais tal janela, a gente precisa ir andar junto, o bebê tá se desenvolvendo, graças a Deus tá se desenvolvendo, e a gente precisa entender isso junto, é imprescindível, assim como a questão da alimentação. Nossa, o meu bebê tá lá comeu pouca variedade de alimentos, Cintia. Ele tá com 11 meses já e só aceita banana. Só aceita banana e tu vai avaliar, o bebê só provou 2, 3 tipos de fruta. Entende? E é algo assim que não dá, não dá. A gente precisa explorar o paladar desse bebê, casar a janela de sono com horário de alimentação, explorar o máximo que dá. Também hoje, hoje o meu bebê, na caixinha de pergunta, quis, como é que eu dou limão pro meu bebê em maracujá? Eu disse, não, maracujá, porque como é que eu adoço o maracujá? Mesmo o maracujá azedo, tem bebês que não fazem nem careta. Tomam na maior, lambem A limão, bebezinha do chupam Jundiaí que eu limão. atendi a semana passada,
come 2, 3 maracujá, a mãe dela corta no meio, Isso. tá? Ela come como se ela estivesse comendo uma mousse de maracujá. É. A água da minha boca. Aham, E a bebê aham. come É. uma boa. Numa boa. Aí eu disse pra ela, não, pra adoçar pra quê? Não precisa adoçar de jeito nenhum. O bebê precisa, todas as papilas, elas estão reconhecendo tudo que é tipo de sabor, textura, tudo, né? A gente precisa explorar aí todo esse processo de forma muito ampla. Ah, tem várias alunas nossas aí, que eu sei que são tuas e que são minhas também juntas. A Ju, Tem que tá muitas lá, perguntas. Olha só, lá essa do mãe aqui Canadá. perguntou assim: e se o bebê não aceita a fruta da manhã, antes de colocar na primeiro sono, posso dar o peito por não ter aceitado a fruta? Aí começa, né? Aí é Não que come tá. porque mama ou mama porque não É, come? E vai é. virando uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Isso aí. O que dá para fazer nesse caso, né? Às vezes a gente tem que pensar nessa questão da textura também. Às vezes o bebê não aceitou banana, por exemplo. A gente tenta, não desiste, como eu digo para minhas alunas, tenta uma fruta completamente diferente em textura, formato, traz uma laranja que é diferente. Não desiste na primeira para ficar dando mamar, por exemplo. Saiu do almoço, comeu um pouquinho, traz uma fruta para ver se essa sobremesa, vamos dizer assim, ajuda a consolidar o almoço. E a gente não precisa. E a outra questão é, nossa, todo almoço eu tenho que dar mamar após as frutas e tenho que dar mamar após o almoço e após o jantar. Não, não tem que dar, gente, Tem não tem criança que que nem dar. aceita. Tem que ver, depende de quando está consolidada essa alimentação. Vamos responder algumas perguntas. Escolhe as perguntas aí, porque Uhum, estão fazendo pergunta até de sono aqui, e hoje não é só sim. sono, né? Escolhe e vamos aproveitar. Patrícia, meu bebê tem 8 meses. Qual a idade ideal para dar comida seca sem ser papinha? Deixa eu tentar entender, porque normalmente quando falam papinha para mim é aquele alimento único, de uma única cor batido, na minha cabeça, tá? Então, se for isso, desde os 6 meses já pode separar esses alimentos e amassar separadamente. Tá? Batata, carninha desfiada, um brócolis, os alimentos separados desde os 6 meses. Não precisa unir os alimentos e liquidificar. O que a gente fala em não ser comida seca é, por exemplo, uma carninha, a gente adicionar um molhinho de tomate, um molhinho da própria carne do bife, nesse sentido, para ajudar no movimento de mastigação. Caldinho do feijão, feijão com um pouco Feijão. mais de caldo, né? Uhum, uhum. Vou ver aqui, deixa eu achar uma aqui que. Minha filha tem 2 anos e 4 meses, sempre segui todas as informações da Eliane e da Cíntia. Minha filha é, nunca teve regressão nem no sono, como na alimentação. A Bela é muito feliz. Que bacana, é a Ai, Carla que de Mello, ela massa. é personal, lembro Ai, dela. claro, a Carla, sim, linda, Bela é um amor, muito linda. Acho Agora que estão hoje, perguntando qual o tempo máximo de soneca. Esse não é o nosso assunto hoje. Nós não vamos tratar aqui de detalhes da rotina. Nós estamos falando de rotina e de alimentação, como intercalar as duas, né? Esses sim, detalhes dependem da idade do é, bebê. Cada bebê muito. tem seu tempo de soneca. Cada bebê você vai administrar essa soneca de uma forma. Vocês têm lá no meu YouTube um guia de sono que dá uma orientação. E nos cursos específicos, aí sim, aí a gente fala especificamente de cada idade. Porque cada Uhum, idade, até 6 meses, cada idade é um tanto, tá? É exato. uma tá bom? Exato. Gael aqui. Cíntia, o que você acha de dar suco de fruta, pera com mamão e suco de laranja para bebê de 3 meses? Então, nada de suco, nada de nada até os 6 meses, tá? O que o teu bebê precisa é somente de leite, seja materno, seja fórmula, até pelo menos os 6 meses. É o que o bebê precisa de fato para suprir as necessidades. A partir dos 6 meses, começa-se com frutinhas, tá? Suco, o protocolo, enfim, é assim que a gente fala, e eu sigo muito isso, porque eu vejo uma diferença muito grande na aceitação alimentar da criança.
Suco somente após os 12 meses. O que que a gente vê quando o suco é colocado muito antes na alimentação da criança? O suco, ele, para fazer, por exemplo, um meio copo de suco de laranja, a gente utiliza umas 2 laranjas em média. A gente utiliza, né, a gente vê uma criança que começa a recusar líquido, não tem fome, porque é bastante calórico, né, o suco principalmente da laranja ou de uva, e a gente vê muita questão da constipação também, porque reduz a fibra, o bebê não come comida de fibra, não aceita líquido, então só depois dos 12 meses, tá? Pronto, eu já bloqueei uma aqui que estava querendo causar. Ó, pronto. Está devidamente bloqueado. Nós não precisamos. Aqui nós não estamos indo no perfil de ninguém, obrigar ninguém a seguir o que a gente fala ou aprender com a gente, né? Nós estamos aqui prestando um serviço, prestando informação, trabalhando, né? Nós não estamos aqui para exibir a nossa sobrancelha, nem para isso, nem para aquilo. E muito menos para uma pessoa sem nenhum conhecimento vir contradizer aquilo. Se ela não acredita, se ela acha que rotina não está com nada e que é a criança que tem que fazer rotina, é muito fácil. Ela já devia estar lá pulando carnaval uma hora dessa com ele, porque já era para ele estar dormindo, mas ela devia, é verdade, né? é verdade. Então, o lugar dela não é aqui, então eu bloqueio que assim ela não nos incomoda e a gente não incomoda ela. Isso mesmo. Eu duvido que vocês fariam minha filha dormir cólicas absurdas por mais de 3 meses, pois eu vou te falar uma coisa, Fafá. Sua filha não dorme não é por cólica, tá? O que a sua filha tem é outra coisa e não cólica. Portanto, esse desafio seu, você devia arrumar um bom gastropediatra e fazer esse desafio para ele. Por que que uma criança com mais de 3 meses ainda tem cólica? Tá? Então, uma criança com cólicas absurdas não vai dormir, assim como eu não durmo quando eu tenho refluxo e cólica, assim como a Cíntia não dorme quando tem uma dor de cabeça muito forte, assim como ninguém dorme se tem uma questão de saúde atrapalhando o sono, tá? Então, eu acho que esse desafio seu aí tem que ser para um gastropediatra. Eu duvido o senhor resolver o problema de cólica da minha filha. Aí, resolvido o problema de cólica, você pode trazer o desafio para mim, porque daí eu resolvo. Tá? Minha bebê tem muita dificuldade de comer fruta, só gosta de melancia. Fico preocupada com isso. Aí é uma das questões que não dá para desistir na primeira. Começa a oferecer alimentos próximos à melancia, com texturas próximas à melancia, e faz a ponte entre um e outro. A gente trabalha muito isso também, por exemplo. Traz a melancia e traz um melão junto. Deixa os dois e vai mostrando e vai ampliando cada vez mais esse cardápio. As crianças aceitam, basta a gente ter persistência, como essas 3 palavras da Eliana aí, persistência, consistência e paciência. Gente, essas 3 palavras, depois que eu ouvi a Eliana falar, ela faz parte da questão da alimentação de forma 100%, não tem como. Mesma coisa que vocês desistiram, meu bebê não gosta de laranja, mas quantas vezes ofereceram laranja? Não tem, é uma questão de persistir mesmo. Gente, numa hora que a criança não está muito bem, sabe? Ela não está legal, ela não está bem, está irritada, está com sono, está com sede, a gente vai dar a laranja, e a laranja tem um gostinho mais ácido, incomoda ela porque ela estava com a água da água no paladar, né, na cabecinha. E aí a gente já, não come, não gosta, porque não gosta, porque não quer. Gente, como eu vejo, meu filho não gosta do berço, mas, meu Deus do céu. As próprias caretas, né? Não é questão de gostar, é questão de aceitar. E para aceitar precisa ter um processo, né? Deixa eu só ver aqui. Faltam 8 minutos, então ainda dá para nós respondermos mais. Agora está indo no máximo uma horinha, né? Agora não fica mais. Agora ele desliga sozinho. Cíntia, se meu bebê de 8 meses já está conseguindo comer alguns alimentos em pedacinhos, já posso dar? Ou preciso esperar ele começar a fazer a pinça? Depende, por exemplo, tem alguns bebês às vezes que não estão pegando exatamente com a pinça, mas às vezes tu vê ele fazendo isso aqui, ó, com movimento de garra, quase que uma pinça, e fazem assim, ó.
Quando eles fazem esse movimento aqui e já colocam na boquinha um pedacinho pequeno, você já pode começar a oferecer pequenininho. Cortadinho, em quadradinhos pequenininhos, do tamanho, por exemplo, de uma unha, assim. Já pode começar a cortar o grãozinho de feijão e eles dão um jeitinho e vão empurrando. Quando eles fazem isso, a gente já pode. 8 meses o bebê já pode comer em filetes? Sim, pode. Filetes, né? Por exemplo, uma carne em formato mais ou menos, isso aqui mais ou menos, em que o bebê pegue e você veja que sai as pontas para fora, tá? Mais ou menos. A gente não vai estar com uma régua medindo, obviamente, mas cerca de 5 a 7 centímetros, que normalmente é um tamanho em que fica mais fácil para o bebê fazer o movimento de preensão palmar. E a carne, um detalhe, se for um bifinho, por exemplo, sempre cortado ao contrário da fibra. Por exemplo, a gente corta ele assim e as fibras estão assim. Se o bebê arrancar um pedacinho com a gengiva, sai um pedacinho curto. Tá? Não vai sair um pedaço comprido. Então, sempre cortar ao contrário da fibra da carne. Ou o pedaço maior em filetes, batata, chuchu, cenoura, beterraba, sempre num ponto em que vocês consigam amassar. Claro, esses detalhes, assim, né, a gente tá dando por cima, assim, né, porque são detalhes bem importantes. Não tem tempo para tudo, né? A BLW, gente não tem tempo assim. se for BLW, tem que Tem ser uma tudo mãe aqui bem perguntando, cadê a instruído. Bárbara? A A Liliane está barba. perguntando, cadê a Bárbara? Mas eu não estou achando a Bárbara, eu acho que ela saiu, estou procurando aqui, mas ou então a gente está muito para trás nos comentários, né? E ela deve ter respondido mais para frente, mas depois eu vou ver se foi a Bárbara mesmo. É, de vez em quando, passa um tempão, ela aparece numa live. É muito bom a gente relembrar, né, as mães que passaram. Ai, é muito bacana. Andréia, suas perguntas ficaram todas soltas. Eu vi uma pergunta sua, me ajuda, mas não tinha visto a anterior, aí não tem jeito. E aí eu vi uma outra, parece que falando que ele é autista. São situações pontuais daí que não dá para a gente tratar numa live, tá bom, minha querida? Ó, a live está faltando 6 minutos para acabar. Minha Concordo com a nutricionista dessa forma. Persistir, uma hora ele gosta, é isso mesmo. Bebê 9 meses, mama e come bem. Não está ganhando peso suficiente? O leite materno não é o principal alimento até 1 ano? Como deve ser a amamentação apenas ao acordar e dormir? Aí é uma outra questão, Bruna, para ser, vamos dizer assim, para ser discutido em consultório, como diz o Roberto Franklin. Isso é uma questão para consultório, tá? Na live nós não vamos conseguir te dizer tudo isso. É, Então, muito individual, né? para isso, porque é tudo muito individual, tá? É. Meu bebê comia de tudo, agora não quer mais comer frutas e mal almoça. Nossa, como eu ouço isso. Gente, assim, ó, isso é uma das grandes coisas que eu ouço. É o campeã, eu acho que é isso. O que que acontece aí, tá? Como que eu trabalho lá no MBS, no curso MBS? Cada fase da criança. A introdução alimentar ela é dividida, né? Porque tá faltando 3 minutos, eu não quero me estender. Em 3 grandes fases. Dos 6 aos 12 meses é um momento de exploratório, de conhecimento. Dos 12 aos 18 é um momento de preferências alimentares e a gente tem que trabalhar nessa janela de forma bem individual. Tem tudo por idade o curso, né? E dos 18 aos 24 meses é a questão dos sinais de seletividade alimentar. Tanto que eu coloco lá um material bônus só para essa parte de seletividade alimentar, que é uma característica dos 2 anos, mas eu trabalho antes. Por quê? Meu bebê parou de comer, comia de tudo, parou de comer porque começou sozinha, foi tentando sozinha e virou uma bola de neve, e o bebê parou de comer e ela não sabe o que fazer, aí ela vai indo e e ela vai restringindo o alimento do bebê, porque ele só dá o que aceita, porque qual é o pensamento? Pelo menos assim ele come. E aí só dá batata, ou só dá purê, ou só dá carne, ou só dá brócolis. Não varia mais. E aí a criança fica com um menu desse tamanho, comendo 5 tipos de alimentos no máximo, porque a mãe não soube lidar. Levou, e esse tempo, esse intervalo da introdução alimentar não volta, né? Não volta. A gente não tem uma máquina do tempo que eu vou, não, deixa eu voltar para trás para tentar resolver isso aqui.
E aí a gente que lute lá na frente para a questão da seletividade alimentar com os graus bem mais elevados, né? Posso dar proteína de soja bebê 8 meses? Olha, vai acabar. Nós vai estamos acabar, a 26 segundos. Mas poder pode, depende muito da onde, Vai lá no perfil da Cíntia, ela tem lá matéria sobre isso, post sobre isso, tá? Tem Cíntia, lá. Beijo, obrigada. Beijo para você, obrigada. Desculpe, meninas, mas o Instagram não deixa mais. Mas é isso aí, eu sei. Beijão, foi um grande prazer.